Olá pessoal, esse é o canal Rei do Movimento, meu nome é Samuel de Paula e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre liderança e mais especificamente sobre o caráter de um líder. Existem três características básicas que um líder precisa ter para ter uma liderança eficiente: caráter, capacidade e ambição. A ambição pode parecer uma palavra negativa, mas a ambição ela pode ser positiva ou negativa. A ambição é o desejo de fazer alguma coisa. Lógico que eu estou falando da ambição positiva, o desejo positivo de se fazer alguma coisa. Depois tem a capacidade. Capacidade é saber fazer. Então, o líder capaz é o líder que sabe fazer. O líder que tem uma ambição, o líder ambicioso, do ponto positivo, é o líder que tem um desejo positivo, que deseja fazer alguma coisa. E tem o caráter, que é o que o líder é. Essas três características precisam estar na pessoa do líder, são três características básicas. Vamos entender um pouco da importância de um líder ter essas três características. O líder ele pode ter o caráter, ou seja, a essência da liderança, ele pode ter a capacidade, que é saber fazer, mas ele pode não ter a ambição, o desejo de fazer, então ele não vai fazer. Ele pode, ele sabe, mas não quer fazer. Vamos ver outro exemplo. O líder ele tem o caráter, ele tem a essência da liderança, ele tem a ambição de ser líder, o desejo de liderar, de ajudar, mas ele não tem a capacidade, ele não sabe fazer. Então também não será uma liderança eficiente. E tem a terceira característica, que é a mais perigosa, que é aquele que tem a capacidade, ele sabe fazer, ele tem o desejo, a ambição de querer fazer, a motivação para fazer, mas ele não tem um caráter, a essência verdadeira de uma liderança. Por exemplo, poderíamos aqui falar de Adolf Hitler, que ele tinha a capacidade, ele tinha a ambição, mas ele não tinha o caráter que um líder precisa ter, um caráter positivo, um caráter correto que um líder precisa ter, e deu no que deu e aconteceu o que aconteceu. Então você precisa observar que essas três características precisam estar na vida de um líder. E eu quero falar apenas de uma dessas características, que eu acho que é a principal das características de um líder, que é o caráter de um líder. Lembre-se, ambição é o que o líder quer, capacidade é o que ele sabe e caráter é o que ele é. Liderar não é estar em uma posição de liderança, liderar é ser líder. Então fala de um caráter. Por que falar sobre caráter? Eu posso lhe afirmar uma coisa: o problema da liderança na sociedade, a liderança mundial, em todas as esferas de instituições, é o problema de uma liderança sem caráter. Líderes que são líderes, mas são líderes que não têm um caráter, uma essência genuína e verdadeira de liderança. Esse tem sido o grande problema da liderança do mundo, líderes que não têm caráter. Muitos têm conhecimento para dar, muitos têm uma inteligência, uma capacidade, mas falta a essência, a verdadeira essência, que é a verdadeira característica de um líder, é o que ele é. Você pode questionar por que o caráter é tão importante. Eu preciso entender que o líder ele pode dar conhecimento às pessoas, mas ele principalmente vai transferir caráter para as pessoas. Bons líderes dão conhecimento, mas os melhores líderes transferem caráter. Ser um bom líder é ter um caráter para transferir. Quando eu digo caráter, eu falo de um bom caráter, de um bom exemplo, de uma boa essência de liderança. Por exemplo, eu posso ser um líder com grande conhecimento em determinada área, mas ter um caráter duvidoso, ter um caráter equivocado. Por exemplo, se eu sou um líder que mente, as pessoas que estão ao meu lado vão ver o meu mau exemplo e, por consequência, irão mentir. Se eu sou um líder que engano, as pessoas que estão ao meu lado vão ver o meu mau exemplo ou o meu exemplo e vão seguir esse exemplo e também irão enganar outras pessoas. Eu costumo dizer que um líder se cerca do que ele é. Com o passar do tempo, as pessoas que estão ao seu lado como liderados seus irão parecer com você. Então, que tipo de líder você quer no futuro? Se você quer líderes que lhe ajudem, que lhe apoiam, que tenham um bom caráter, seja isso primeiramente. Daqui a 10 anos, você vai ver nos outros o que você é. Se você mente, daqui a 10 anos você vai ter líderes mentindo para você. Se você engana, daqui a 10 anos, por exemplo, você vai ter líderes que enganam você. Se você trapaceia, daqui a 10 anos você vai ter líderes que vão trapacear, que vão roubar o seu negócio, que vão lhe enganar, que vão tramar contra você. Por quê? Porque você foi o exemplo deles. Você foi quem transferiu esse caráter para eles. Porque as pessoas irão olhar no líder a imagem que elas vão ter, que elas querem ter, que elas desejam ter. E por que isso? Porque com o passar do tempo as pessoas começarão a refletir o caráter, a personalidade que o líder possui. E como transferir caráter? O caráter não é transferido de longe, o caráter é transferido de perto.
Eu preciso estar perto o suficiente das pessoas que estão ao meu lado para poder transmitir o caráter para elas. Eu preciso estar perto o suficiente dessas pessoas para que eles possam ver o meu exemplo, eles possam ver as minhas decisões e escolhas em determinadas situações e assim aprender comigo. Por exemplo, imagine que você está a 20 metros de um espelho e você precisa fazer a mulher a sua maquiagem, o homem pentear o seu cabelo. Aí eu pergunto para você, qual a nitidez dessa imagem você vai ter? Com certeza, pouca nitidez, pouca visibilidade, pouca visualização. Você não vai conseguir enxergar muito bem. Para eu poder enxergar, eu vou ter que me aproximar. Quando eu me aproximo, eu vou ver os detalhes, eu vou ver as características, eu vou ter uma melhor visualização. Transferir caráter é estar perto o suficiente para que as pessoas possam enxergar em mim um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, ele tinha centenas de discípulos, mas ele escolheu 12 para estarem mais próximos dele. Por quê? Porque esses 12 iriam estar mais perto dele para enxergar o exemplo que ele estaria dando. Manhã, tarde e noite. Sobre cada momento, sobre cada atitude, sobre cada circunstância, Jesus tinha uma atitude. E ele servia de espelho para que nas mesmas ocasiões, ou nas mesmas atitudes, ou nas mesmas circunstâncias, os discípulos pudessem saber qual decisão tomar, baseado no que Cristo havia feito anteriormente. Outro porquê de estar perto das pessoas para transferir o caráter é que quando eu estou perto das pessoas, eu começo também a enxergar as falhas dela. Eu começo a, além de transferir o meu caráter, saber qual o problema do caráter daquela pessoa e começar a ajudar ela a transformar esse caráter, a mudar o caráter dela e se tornar um líder melhor. Mais perto, melhor visualização. Mais perto, melhor a transferência. Lembre-se, mais uma vez, um líder dá conhecimento, mas ele transfere caráter. Por exemplo, se eu tenho uma prática de prometer ir e não ir, de dizer sim e não cumprir, de mentir de forma corriqueira, isso são indicativos que o meu caráter pode estar falho, que o meu caráter ele precisa ser trabalhado e transformado. E como trabalhar o meu caráter? Primeiro eu preciso entender que o meu caráter ele foi formado pela força de um hábito. O meu caráter foi formado pela força de um hábito. E o que é um hábito? O hábito são as práticas que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, você já parou para pensar como você escova os dentes? Como você se levanta da cama? Como você se veste? Como você anda? Tudo isso é um hábito que você vai criando no seu dia a dia. Pratica hoje, pratica amanhã, pratica durante todo o mês, durante todo o ano, durante toda uma vida. Virou o seu hábito de escovar, o seu hábito de levantar. Você tem aquela forma de sempre fazer as mesmas coisas. Na vida de um líder também ela é feita com hábitos. Então, para mudar o meu caráter, eu preciso mudar hábitos. E como mudar um hábito? Primeiro eu preciso entender que o que está acontecendo é um desvio do meu caráter pela força de um hábito que eu tenho praticado dia após dia. Então, o segredo de mudar o caráter é mudar a minha prática diária. Dia a dia, eu formo um hábito e a força de um hábito forma o meu caráter. Então, para mudar o meu caráter, eu tenho que mudar as minhas práticas diárias. Mudar o hábito tem também duas características. Primeiro, que não é fácil, porque para muitos o hábito é como uma prisão. Eu vou lhe dar um exemplo. Cruze os seus braços, como você sempre cruza. Agora, observe qual mão está em cima e qual mão está embaixo. Observou? Agora, faça o seguinte. Troque. A mão que está em cima, ponha por baixo, e a mão que está embaixo, ponha por cima. Fez isso? Você percebeu algo diferente? Algo está lhe incomodando? Claro que está incomodando, porque você cruzou os braços de forma diferente, porque você tinha o hábito de cruzar de uma forma e agora tentou mudar esse hábito. Então você perceba que o simples cruzar de braços e uma mudança de forma de cruzar os braços já nos gera um certo desconforto. Quanto mais uma mudança de hábitos que para muitos já está enraizado há anos e mais anos. Outra coisa sobre mudança de caráter é que o caráter não é o que eu penso sobre mim, é o que as pessoas pensam sobre mim, como elas me enxergam, como elas me observam. E se eu tenho um mau caráter, não é porque eu acho que eu tenho um mau caráter, é porque as pessoas estão vendo em mim um caráter deturpado, um caráter falho. E se elas já têm a percepção que eu tenho um caráter falho, mudar o caráter é mudar a percepção delas sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade, sobre a minha liderança. E isso leva tempo, porque tem a ver com confiança. Então, confiança tem a ver com tempo. Então, se você vai fazer uma mudança, enfrentar uma mudança de caráter, tenha em mente que isso vai levar tempo, até as pessoas voltarem a confiar em você. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso vídeo sobre liderança de hoje, falando um pouco sobre caráter. Em breve nós vamos colocar mais outros vídeos, falando sobre outras características de um líder, ou enfatizando um pouco mais sobre a característica que é o caráter de um líder. Se você gostou, deixa um ok, se inscreve no canal,
compartilha e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, O Reino em Movimento.